A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Nós trazemos aqui um assunto que embasa a nossa fé naquilo que cremos e naquilo que acreditamos. Trazemos aqui assuntos alinhados, coerentes, às Escrituras Sagradas, aquilo que defendemos. Nós estamos lendo aqui os tópicos de ensinamento, Assembleia Anual, 16 de abril a 20 de abril. Hoje, aqui na Espanha, deu um apagão ontem. Foi em 4 países: Espanha, Portugal, Suíça e França. Mas graças a Deus, aparentemente, voltou ao normal. Então vamos começar aqui a ler o tópico 12. A importância da Bíblia na vida do cristão. Todo o nosso aprendizado nasce de conhecer e aceitar a vontade de Deus, expressa na Bíblia. Assumindo os compromissos que essa vontade celestial acarreta, portanto, não oferece dúvida o fato de que a palavra de Deus não pode ser falseada, não pode ser torcida ao sabor de nenhuma corrente teológica, devendo ser respeitada como de fato é a expressão do Deus Todo-Poderoso e a descrição de sua relação com o povo escolhido. Cremos que a Bíblia é a coleção de livros santos proféticos, sendo divinamente inspirada pelo Espírito de Deus. Não foi escrita por injunção política ou interesse humano, mas sim pelo poder de Deus manifesto aos homens. Segundo Pedro 1:20. Cremos e estamos alicerçados dessa fé, que o conjunto de livros que compõem versões confiáveis da Bíblia Sagrada não foram adulteradas, não foram acrescentadas, tampouco omitida, palavra sendo a Santa Escritura, a expressão da palavra de Deus, destinado aos seres humanos. Estamos bem firmes na certeza que, dado a singular importância da Bíblia para o nosso processo, se tal pudesse ocorrer, seria um crime irremediável para com seus fiéis, e raciocinando pelo absurdo, uma prova de incapacidade do Deus Supremo em preservar sua própria palavra escrita para conhecimento da posteridade a quem as promessas haviam sido feitas. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1:12. Temos pleno conhecimento da onisciência, da onipresença e da onipotência do nosso Deus bendito, que colocou sua palavra acima do seu nome, acima do seu nome, conforme no livro de Salmos, capítulo 138, versículo 102. Que nai-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela benignidade, pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra
acima de todo o teu nome. Outra vez encontramos essa mesma certeza nas palavras de nosso Senhor, relatadas no Evangelho segundo Lucas, do capítulo 21 e 33. Passará o céu e a terra, as minhas palavras não hão de passar. Na vinda do nosso Senhor Jesus, deste mundo pela sua vontade, a obra foi confirmada, total veracidade das Santas Escrituras, profetizada no Antigo Testamento, sendo cumprida as profecias vaticinadas pelos santos do passado, no tocante à missão dele e ao estabelecimento do seu reino sobre estes santos. Então, irmão, vamos analisar aqui esse tópico 12, né? Eles citam certo aqui a importância da Bíblia na vida do cristão. Eu pergunto para esses anciãos, a Bíblia, o que é que tem importância na CCB? É a Bíblia ou é as profecias e as revelações? Como eu tenho mais de 44 anos dentro da CCB, então eu posso dizer em cima de fatos, em cima das pregações nos cultos. A Bíblia tem uma importância na CCB? Não tem, irmão. Não tem. Nós ouvimos áudios gravados, parece que foi de reunião de ministério, o ancião Nilo de Sorocaba, e olha, é o ancião regional, mas antigo, falando, se você quiser ouvir pregação bíblica, você vai para a internet. Aqui é só revelação. Então, irmão, eles colocam no papel, mas na realidade a coisa é outra. O outro ancião expulsou o espírito de estudar a Bíblia numa reunião da mocidade. Isso, temos áudio gravado, irmão. Gravado. Então, a Bíblia tem importância na CCB? Não tem. Pelos fatos que vemos no culto, pelas pregações dos cultos, ela não tem importância. Olha que com ela não tem importância, veja o grande vexame que o irmão Salvador Bueno passou no culto no Brás. Eles falam que Deus revelou a palavra. Interessante, o Espírito Santo, que ele fala que está nele, o Espírito Santo revelou, né, o assunto, mas não revelou para ele onde é que estava escrito. Foi um vexame muito grande, foi preciso ele pedir ajuda para a Irmandade, para falar para ele onde estava escrito. Mas aí depois ele veio com a desculpa falar que não achou, porque as páginas estavam coladas uma na outra. Irmão, eles erram e não assumem, mostrando que eles não têm nenhuma importância com a Escritura sagrada. Vejamos bem, como é que eles querem ensinar a Irmandade a ler a Bíblia? Cada um tem que ler da sua própria cabeça. Entendeu? O que você achar que é aquilo, você coloca como revelação de Deus. E a Bíblia, irmão, ela tem um critério, irmão. Ela tem um critério. Ela é um livro de mais de 4.000 anos de história.
ela não é igual à Veja, isto é, que é uma fabricação de 24 horas. A Bíblia é um livro que ele tem os abismos cultural, os abismos contextual, os abismos linguísticos, os abismos autorais e os abismos que tem entre Deus e nós. E foi escrito em torno de 1500 anos. Então, irmão, entender a Bíblia não é só abrir a Bíblia. Certo que tem muitas passagens da Bíblia que nós entendemos de uma forma rasa e ler, ali entendemos. E os assuntos complexos que tem nela, sobre a natureza de Deus, sobre a salvação, a cristologia, a teotologia, a doutrina do Espírito Santo, a escatologia, Apocalipse. Isso daí, irmão, não se entende só em a pessoa abrir a Bíblia e ler. Tem que ter um método. E tem que ter alguém preparado para ensinar. É igual nas outras igrejas presbiterianas. Os próprios pastores, eles dão estudo bíblico, explicando a Bíblia de forma correta para os seus membros. Entendeu? Então, tem os ensinos teológicos, o ensino teológico, as escolas dominical, para os adultos, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças. Então, eles têm um critério para ensinar o povo. Agora, da forma que eles colocam aqui, não tem como. Aí cada um fala da sua cabeça. É igual o irmão vem no comentário. Aí, no vídeo que eu falei sobre o batismo, né, que os anciãos dividiram as duas naturezas, a humana e a divina, que não tem nenhum texto na Bíblia fazendo essa divisão. Aí sabe o que foi que ele colocou nos comentários? Que na cruz Cristo virou pecador, foi contaminado. Entendeu? Isso daí de onde vem? Dos próprios anciães. Não, eles ensinando eles, irmão, a cometer um pecado contra a própria natureza de Cristo. Aí foi preciso fazer um vídeo mostrando que os apóstolos mostraram que Cristo foi um cordeiro inocente, sem pecado. Senão ele não seria nosso Salvador. O que dá é isso, irmão. É isso. Onde não tem o ensino sério da Sagrada Escritura, por isso que os ensino aqui, eu faço tudo, irmão, é dentro da exegese, da hermenêutica, dentro do critério bíblico, trazendo um assunto aqui de responsabilidade para a igreja. Agora, eles citam aqui, não pode ser falseada, não pode ser torcida ao sabor de nenhuma corrente teológica. Então, aqui, quais as correntes, segundo eles, teológicas? É o calvinismo e o arminiano. Será que eles falsificam? Os calvinistas e os arminianos, será que eles falsificam, irmão?
eles trouxem a palavra, não tosse, irmão. Não tosse. Não tosse. Outra coisa, nos debates que nós vemos, entre calvinista e arminiano, as duas linhas, eles defendem suas posições dentro das línguas originais, mostrando o texto, o contexto e mostrando a gramática, tanto hebraica como grega e como aramaica. Então, eles falam corrente filosófica, como se na Bíblia não tivesse a filosofia cristã, entendeu? Então, esse tópico aqui, irmão, é a mente dos anciãos do Brás, é a mente deles. 100 anos é assim, nunca mudou. E o que eles passam para a igreja, se vocês pegar o que eles passam para a igreja e for usar como defesa da sua fé, sabe como é que você vai ser chamado? De herege, porque não tem nenhuma sustentação bíblica. Irmão, isso daqui, a Bíblia tem importância dos cultos? Não tem nenhuma importância. A Bíblia é pisoteada, irmão. Veja que no tópico do batismo, eles defenderam que a natureza divina se separou da humana. Não tem nenhum texto que explica isso, irmão. Explica isso. Quem morreu foi o Deus humano e divino. Agora alguém pergunta, Deus morre? Deus morre? Deus não morre. Mas a morte de Deus, que é usado na Bíblia, é mostrando que não houve separação das duas naturezas da morte. O Deus, homem, provou da morte. Não significa que a natureza divina deixou de existir. Esta é a doutrina defendida pela Igreja Cristã há mais de 2000 anos de história. Agora vamos para o 13. A morte contida na letra, segunda epístola aos Coríntios, 3:6. A expressão letra mata, conforme consta nas referências citadas, refere ao fim de a lei letra. A expressão a letra mata, conforme consta na referência, refere ao fato de a lei, letras gravadas, condenar pecado de forma veemente, contudo, não oferecendo ao ser humano condições para vivenciar todas as ordenanças nela determinada, tornando culpado face e ao texto da mesma lei. Nesse particular, Paulo se referia à incapacidade do homem à obediência da lei do Antigo Testamento, pois no verso 20 do capítulo 3 da Epístola aos Romanos está escrito: por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus, diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. No verso 28 diz: concluímos, pois que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Somos ensinados pela Bíblia que a salvação somente possível pela fé. Jesus jamais pelas obras da lei. Pela leitura da Bíblia vem o conhecimento para a salvação, por se tratar da palavra de Deus. A falta do conhecimento bíblico pode nos levar ao erro. Por isso, quando o Senhor Jesus foi interrogado
pelo saduceu sobre a ressurreição, respondeu-lhe, errais, não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Assim é dever de todo cristão a leitura e meditação dos textos das Sagradas Escrituras, principalmente no Novo Testamento. Dessa forma, concedemos a Irmandade no sentido de não usar tais versículos para justificação à não leitura da Bíblia. Pois quem assim o faz, comete erro de interpretação do texto sagrado. Pelo contrário, conforme recomendação do ensinamento acima referido, a nossa aplicação, a leitura da Palavra de Deus é salutar e necessário para o nosso crescimento espiritual. Veja, nenhum momento eles mandam a Irmandade estudar a Bíblia. Entendeu? Eles mandam só ler. Irmão, Senhor Jesus, quando falou lá em João 5,39, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Quando ali a palavra examinar, irmão, é investigar, é julgar, é ter um senso crítico, entendeu? Cristo nunca mandou ler as Escrituras. Ele mandou examinar. Porque ler, irmão, é uma expressão rasa. Você lê só por cima do texto. E muitos inumeráveis gigantescos textos na Bíblia, você não consegue entender só numa leitura. Para você entender, você tem que colocar os textos paralelo, um texto com o outro, e outro texto. Nós aprendemos na teologia bíblica que um texto obscuro, você se entende ele através de um texto mais claro. Um texto mais claro lança luz a um texto obscuro. Então, para você ler a Bíblia, você tem que ter um método, você tem que ter um critério. Então, o que eu falo que é uma irresponsabilidade do próprio ministério. É igual um professor, irmão. O professor de uma sala de aula pega os livros das disciplinas que ele vai dar ali e manda os alunos ver ele. Será que eles vão entender aquela disciplina sem ele ter um estudo sistemático dado pelo professor? De maneira nenhuma, irmão. De maneira nenhuma eles não vão conseguir entender. Nenhuma igreja bíblica, irmão, faz isso com a sua igreja. Não, por quê? Porque eles têm um critério, tanto de pregar, e eles querem que a Irmandade saiba entender a Bíblia da forma que eles pregam. Por isso que é dado o estudo bíblico, o ensinamento bíblico das Sagradas Escrituras. Agora, mandar, irmão, mandar a pessoa ler. Sem a pessoa pessoas que não sabem nem interpretar um texto. Tem muito da Irmandade, irmão, que não conhece o que é uma interpretação de texto. Muitos que não foram à escola, entendeu? Não conhecem com a interpretação de texto. Não conhecem o que é um texto, o que é um contexto, o que é os textos gerais das Sagradas Escrituras. Então, só lendo a pessoa não vai entender.
tem que ter as regras para entender, para interpretar. Aí alguém, os apóstolos tinham essa regra? Não, não tinha. Por quê? Porque ele estava com o maior mestre de todos os tempos, que é Cristo, para ensinar ele. Mas depois que os apóstolos foram, né, nós temos um livro, mais de 4.000 anos de história, e então, irmão, aquelas culturas nós não temos mais, as linguagens idiomáticas, o hebraísmo, que a Bíblia está cheia de hebraísmo, né? Um exemplo do hebraísmo é o seguinte, o Senhor Jesus falou assim, ó, para os seus discípulos, aquele que cometer escândalo, melhor entrar no reino do céu sem um braço, ou sem uma perna, ou sem um olho, do que todo o corpo ser lançado no inferno. Isso é um hebraísmo, irmão. É um hebraísmo que o escritor está usando dessa figura de linguagem. Então, a Bíblia não é dizer que para entender a Bíblia precisa ser teólogo, precisa ser formado em teologia. Não, irmão. Mas todo crente tem que ter um básico de um entendimento como se interpreta a Sagrada Escritura. E aí, irmão, eles deixam o povo à vontade, cada um interpreta da sua forma, e aí vai criando a igreja. Uns defendendo espiritismo, outros defendendo gnosticismo, outros defendendo liberalismo, outros defendendo racionalismo, entendeu? Então, é uma igreja que não tem uma doutrina unificada de uma só unidade, para todos ter o mesmo entendimento da fé. É por isso que as igrejas evangélicas, eles têm compromisso, do mesmo jeito que o pastor entende, todos os membros do banco vão entender. Por isso que tem as escolas dominical, os cursos bíblicos, para a igreja não sair daquele padrão ensinado. Agora uma igreja que eles mandam, só a Irmandade ler. Aí cada um vai ler e vai colocar as loucuras que estão na sua cabeça. Como os irmãos da CCB, que vêm me confrontar aí, na cabeça deles, eles estão interpretando texto bíblico. Mas o que é que eles estão fazendo? Estão usando a Bíblia para defender heresias. Entendeu, irmão? Então, agora vamos para o 14. Todos os seres humanos possuem pecados ocultos. Seu viver, pois há dificuldade em conhecê-lo. O apóstolo Paulo lamentou pela dificuldade de conhecer os pecados, conhecer os pecados que existiam em seu viver. Miserável homem que sou, quem me livrará do pecado desta morte? Romanos 7:24. Davi reconheceu seu estado espiritual e clamou: quem pode entender os próprios erros? Expulga-me tu dos que me são ocultos, também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero, ficarei livre de grande transgressão. Salmo 19, 12 e 13.
O homem tem predisposição para investigar os outros, buscando conhecer seus procedimentos, no intuito de julgá-los, desconhecendo assim o que disse o Senhor Jesus: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Também Salomão escreveu: a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Provérbio 25:3. Portanto, é recomendado que voltemos atenção aos nossos próprios erros, discernindo diligentemente sobre toda a nossa conduta diante do Senhor. Então, irmão, os irmãos têm paciência comigo, porque eu vou lendo os tópicos passo a passo. Porque, como tem muitas contradições, então aqui, aí nós vamos analisar a mente dos anciãos, né? E a palavra de Deus. E aqui, eles falam que o apóstolo Paulo lamentou por ter dificuldade de conhecer os pecados que havia no seu ser. Isso não é verdade, irmão. Não é verdade, porque capítulo 7, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o pecado, né? Ali ele retrata o homem caído, irmão. E eles não tinham dificuldade de conhecer, porque ele cita, irmão, ele cita os pecados. Abra aí a sua Bíblia. Romanos capítulo 7. Vamos ver aqui na Bíblia se Paulo tinha dificuldade em conhecer a sua vida pecaminosa. Abra aí sua Bíblia. Irmão, capítulo 7, para nós entender ele, capítulo 7 é o capítulo que fala da vida pecaminosa. Veja aqui o que o apóstolo Paulo vai falar. Nós vamos começar do verso 7. Capítulo 7, verso 7. Que diremos? Pois a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem a lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo preceito, ele viveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me era para a vida, verifiquei o que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo. E bom, acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneiramente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, e eu todavia sou homem carnal, vendido à escravidão, pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro,
e sim o que detesto. Ora, se o que falso não quero, consinto que a lei é boa. E neste caso, quem faz isto não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim isto, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer está em mim. Não, porém, o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro na lei, que o mal reside em mim. Porque o tocante, no interior, tem o prazer da lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreia contra a lei da minha mente e me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, de maneira que eu de viver com a minha mente, escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então, entenda bem, irmão, entenda bem. Eles colocam aqui que Paulo lamentava a dificuldade. Eu posso Paulo, que ele tinha dificuldade em não conhecer os pecados. Isso não é verdade. Agora, irmão, deixa eu explicar para o irmão. O que é pecado oculto? Na Bíblia tem os pecados subjetivos e os pecados objetivos. Quais são os pecados objetivos? Adultério, prostituição, roubo, mentira, assassinato, homicídio. E qual é os pecados ocultos no coração? Que ninguém vê. E não tem como investigar para saber. A cobiça, né? A malícia, a concupiscência, tudo são pecado que está embutido ocultamente na pessoa, que as outras pessoas que estão em redor não sabem que aquele pecado está ali. Então, os pecados ocultos são os pecados subjetivos, né? A lei, ela julga os pecados objetivos, né? Aquele que está perante os olhos. Mas só Deus que julga os pecados subjetivos, que tem a ver com as emoções, com os sentimentos. Entendeu, irmãos? Foi igual Davi falou: expulga-me dos pecados que me são ocultos. Então vamos indo. Então, irmão, quando eles vão dar um ensino aqui da natureza aqui do pecado, eles não conseguem, irmão, permanecer na didática do ensino. Veja bem aqui, tópico 14. Aqui eles estão falando do pecado oculto. Depois, aí ele já pula para os pecados lá de Mateus, do julgamento. Eles estão falando sobre o pecado oculto, depois vão partir lá para o julgamento. Entendeu? Então os irmãos percebem bem
que a mente deles, irmão, é muito rasa no ensino das Escrituras. Irmão, eles reuniram, irmão. Foi os irmãos anciães, diácono, do mundo inteiro, irmão, para passar um ensinamento desse. Raso. Eles fazem uma doutrina num só versículo, irmão. Irmão, não tem como se construir uma doutrina só num versículo. Muitos pastores que estão aí nos bastidores, que são intérpretes da Sagrada Escritura, sabe uma doutrina para você construir ela. Você não constrói ela só num versículo. Igual eles aqui, ó. Eles querem construir essa doutrina. Miserável homem que sou. Só Romanos 7:24. Só dentro de um versículo eles querem construir uma doutrina. Mas para construir uma doutrina, temos que pegar o que Paulo falou naquele sentido, o que Pedro falou, o que Tiago falou, o que João falou, e aí junta todos esses textos numa só tônica, numa só didática, e aí se forma a doutrina num conjunto de textos. Agora, da forma que eles passaram aqui, a Irmandade não entende, como muitos estão saindo em confusão depois que estão lendo os tópicos nas igrejas. Porque eles pegam versículo isolado do assunto e não examina todo o contexto. Fazer uma doutrina fundamentada todo no contexto. E aí, uma doutrina. Porque, para ser uma doutrina, eles tinham que pôr os argumentos de Cristo, de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago. E aí, com um conjunto de texto, se forma um fundamento doutrinário. Então, irmãos, aí, veja bem, deixa eu explicar para o irmão. Esse Romanos 7:24, Paulo fica falando assim: quem me livrará do contexto, do corpo dessa morte? O que significa essa palavra? Essa palavra ela tem um contexto histórico de Roma, só para os irmãos entenderem. Quando uma pessoa matava alguém em Roma, ele não era crucificado. Se pegava o morto e amarrava no corpo do assassino. E o corpo do assassino ia puxando as pessoas pela rua da cidade, e aí a carne ia apodrecendo, e os vírus do morto ia passando por vivo, e ele morria contaminado. É uma expressão de Roma, representando ao crente. Quem me livrará do corpo dessa morte? Querendo dizer, nós temos um corpo morto, amarrado em nós. Qual é esse corpo? É o da natureza caída, que está atado em nós. Então, essa linguagem que o apóstolo Paulo usa é uma linguagem romana. Quem me livrará do corpo dessa morte? Era o corpo do morto amarrado do corpo do vivo. Querendo dizer, ele enfatizando a nossa natureza caída. Nós somos salvos, mas tem um morto atrelado em nós, que muitas vezes ele quer reviver. E é por isso que o Espírito Santo nos capacita para vencermos os desejos da carne. Fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.